Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus. Estamos aqui em mais um culto de domingo para adorar e bendizer o nome do Senhor. Tá um calorzinho brabo lá fora, né? Mas graças a Deus aqui tá um clima de montanha. Glória a Deus por isso. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais um culto aqui na sua casa, Senhor. Oh, Pai, fala conosco, Pai. Tu és bem-vindo aqui entre nós, Deus. Se faça presente aqui em nosso meio, Pai. Todo louvor, toda honra, toda glória é para o seu nome, Senhor. Nós te entregamos esse período de louvor em nome de Jesus. Amém. Quantos creem num Deus que quebra todas as cadeias? Diga amém. Glória a Deus. Suas palmas. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que multiplica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Suas palmas. Videira a vida. Videira a vida. Videira a vida. Videira a vida. Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Diga videira. Videira, 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 videira a vida. Videira, 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 videira a vida. Videira, 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 videira a vida.
Só igreja, só igreja. Tu és tremendo, vitorioso, leão de Judá, de água viva, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia. Pois o quê? Alegria. De novo. Aleluia, eu sou feliz. Aleluia, eu tenho paz. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Aleluia. Aleluia! Nós podemos nos alegrar porque nós somos cidadãos dos céus. O sangue do Cordeiro nos comprou, nos deu a vida eterna. E hoje nós somos livres, amém? Cante assim. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada autoridade e poder. Pra que, igreja? Para pisar em toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Por quê? Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar tirando os pés do chão. E se inimigo ousadia contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. E agora eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão dos céus, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar tirar os pés do chão. E se inimigo ousadia contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar tirar os pés do chão. E se inimigo ousadia contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Quero ouvir só a igreja bateria, eu vou dançar. Eu vou dançar de alegria, as palmas, antes de ver o milagre acontecer. Por 7 caminhos ele fugirá. Mais uma vez. Eu vou dançar de alegria
Todos juntos vamos cantar, vou dançar. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Você deve tirar os pés do chão e se inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Ele fugirá. Ele fugirá. Ele fugirá. Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. Nós somos cidadãos dos céus. Lá naquela cruz nos foi dada autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. Amém. Eu gostaria de chamar uma pessoa muito especial para ministrar conosco nessa noite. Gostaria de chamar minha mãe para subir aqui no altar. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dela. Amém. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, amém? Vamos seguir com Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque chora nos pés do Senhor, tem Jesus como seu consolador. Eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar
espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Nos braços de Jesus, vou seguir. Eu vou seguir Os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. nos braços de Jesus. Oh Senhor, queremos descansar nos teus braços, ó Deus. Nos braços de Jesus. Você pode descansar nesses braços nessa noite. Santo é o teu nome, Senhor. Digno de toda glória, de toda honra, és tu, ó Deus. Tu não rejeita a oração dos teus filhos. Tu não rejeita a oração dos justos. Tu não rejeita a oração de uma mãe que se prostra de joelhos. Tu não rejeita a nossa oração, Senhor. Santo é o teu nome, Deus. Não há outro além de ti. Não há outro digno de receber adoração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
Assim será a resposta do Senhor em meio aos louvores. Você crê nisso? Amém. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Declare as montanhas e vales. Então declare as minhas provações. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Então declare, igreja, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Declare cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Eu quero ver a igreja cantando minhas provações. Minhas provações não são e não vão me impedir. Então cante bem alto, se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Se
você crê nisso, aplauda ao Senhor nessa noite. Nós vamos romper em fé. Aleluia. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver. Liga suas mãos e diga: a cada dia vou viver. Diga bem alto, igreja: a cada dia vou viver. Diga para as adversidades: a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Digno de honra, digno de glória tu és. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, invada nossas almas, Senhor. Restaura os sentimentos, o coração, a vida. Louvado seja o teu nome, seja exaltado, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Toma Vila Rosalia em tuas mãos, Espírito Santo. Toma cada esquina, toma cada rua, toma cada casa deste bairro. Proteja esse bairro. Toma São João de Meriti em tuas mãos. Livra São João de Meriti da morte. Que toda potestade caia por terra em nome de Jesus. Que toda palavra que tentou se levantar, que todo porte ídolo que tentou se levantar contra essa cidade, que seja quebrado todo o mal em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toma nosso estado do Rio de Janeiro em tuas mãos. Cuida do Rio de Janeiro, Senhor amado. Muda. Toma o Brasil em tuas mãos. Toma o Brasil em tuas mãos, Pai. Nos dê paz. Nos dê paz. Nos dê paz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Te glorificamos, abençoamos nossa cidade, abençoamos nosso bairro, nosso estado, abençoamos o Brasil. Em nome de Jesus. Todos digam amém e dê um grande aplauso a Jesus. Diga: vou lutar e vencer. Fecha-se com as suas mãos. Vou plantar e colher. Pegue na mão do seu irmão agora, levanta a mão do seu irmão e diga: a cada dia eu vou viver. Levante bem alto a mão dele e diga: a cada dia eu vou viver. Toda a igreja agora, rompendo em aplauda ele. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Dê um beijo nessa pessoa, um abraço e diga assim: que bom que você veio, hein? Que bom que você veio.
Que bom que você veio, que bom que você está aqui nesta noite. Amém? Hoje eu vou passar os anúncios para a igreja, nós temos algumas novidades, rapidamente. Quarta-feira agora, temos culto da família, amém? Diga comigo, quarta-feira, culto da família, com unção com óleo. Quem esteve aqui no culto, no primeiro culto da família, levante a mão. Uma bênção de Deus para a nossa vida. Então, esteja aqui quarta-feira, tá? Para a gente participar do culto da família e receber a oração para a nossa casa. Ouço o amém da igreja? Amém. Dia 17 agora, vai acontecer aqui algo muito especial. Algumas juventudes da igreja de Nova Vida se concentram, agora estão tendo uma concentração melhor. Baixada Unida, ela vai estar aqui na igreja, alguns jovens de outras igrejas, alguns líderes de outras igrejas, algumas apresentações vai acontecer aqui, e como eu disse de manhã, quando anunciei, eu disse que a idade é de 0 a 100 anos, quem tem 100 anos aí, levante a mão, ninguém, né? Mas quem tem menos de 100 anos, levante a mão aí. Então você é o jovem que vai estar aqui, junto com alguns outros jovens aqui com a gente, celebrando a vitória do Senhor, amém, amados? Celebrando a vitória de quem? Do Senhor, né? E propriamente dito, é o primeiro culto da juventude esse ano, né? Primeiro culto já com Baixada Unida. Então, você é o nosso convidado, esteja junto conosco, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Quem crê assim, diga amém. Vem cá para você falar, ela me cobra que eu não falo. Eu falo com ela assim, você pode me interromper a hora que você quiser. Uma boa noite, a paz do Senhor. Esse convite é para as meninas. Sexta-feira agora nós temos o Cine Mulher. Vem estar conosco às 19 horas. Vamos assistir um filme. Se der tempo, a gente vai fazer um bate-papo no final do filme. E você vai ficar em casa à toa? Vem ficar com a gente. Vem assistir o filme que você vai gostar muito. Estarei aqui eu, Alcineia, a Érica e todas as irmãs do nosso grupo esperando por vocês. Terá uma pipoca bem quentinha, bem gostosa. Espero por vocês, tá bom? Amém. Graças a Deus. Então sábado já falei do dia 17, tá? E domingo, agora pela manhã, queridos, nossa escola de vida aconteceu, amém? Está acontecendo a nossa escola de vida. Então, nós temos agora aqui em cima, com os adultos, lá embaixo temos os adolescentes e os jovens. Eu não sei qual foi o quantitativo hoje lá embaixo, mas eu tenho dito, não importa se tem um jovem para dar aula, não importa se tem 2 jovens ou 3, o que importa é que nós vamos nos reunir e o pessoal vai se agrupando, né? Os teens a mesma coisa, e temos aula aqui. Nossa escola de vida, ela começou hoje, sabe? A Nova Vida sempre teve, sempre o bispo sugeriu que toda a escola bíblica fosse escola de vida. Só que nós levamos aqui 25 anos, né? Nós temos a geração vida lá embaixo, tem a escola de vida, que é a escola bíblica dominical que todos participam. Então, nossa escola de vida começamos assim com um papo muito legal, né? Semana que vem, eu que faço a lição da escola bíblica, então nós falamos a mesma língua, tanto aqui em cima, como lá embaixo nos adolescentes e também na juventude. Então eu tenho feito isso, espero que Deus me dê força para esse ano todo a gente trabalhar desse jeito junto com a nossa igreja aí, tá bom? Então lá embaixo está o Jorge, que está dando aula para a juventude, junto com o Rogério, tem também o Lucas, que está dando aula junto com a Jennifer para os adolescentes, tá bom? E aqui em cima tem a tia Alcineia, tem a tia Marta, tem o diácono Giovanni, não é isso? E também, é só vocês 3, né? Só, né? E tem vezes que eu me intrometo aqui no meio, né? Eu dou aula para os irmãos também, né? Intrometido aqui. Mas essa turma, ela tem nos ajudado muito na questão aqui didática da nossa igreja, trabalhado bastante. Amém, amados? Amém? Nossa escola de influência começou agora, na quinta-feira, uma nova turma, uma turma inusitada, gente, você não tem ideia. Turma bacana, como todas as turmas, né? Mas uma turma muito bacana, começou comigo agora,
quinta-feira. Uma turma vai começar com o Rogério. Vem cá, Rogerinho. O Rogerinho está até com a camisa. O Rogerinho hoje veio arrebentando a boca do balão, olha lá. Escola de Influência para Jovens. Esse é estiloso mesmo, né? Vem cá para ver a sua também, ô primeira dama. Miradão do Rogerinho, olha lá. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Tá bem não, tá? Tá não, tá? Vou de novo, tá tudo bem com vocês? Amém, gente. Então, a gente está anunciando bastante sobre a Escola de Influência para Jovens, né? E hoje eu vou estar lá embaixo, anotando as pessoas que estão falando assim por alto comigo, assim, pô, Rogério, queria participar, que eu preciso das informações de vocês e preciso incluir vocês no grupo, né? Essa aqui vai ser a camisa dos alunos, né? Aqui, tem alguns detalhes aqui atrás que fala sobre os cursos, sobre aquilo que a gente vai falar, e essa aqui vai ser a camisa da galera que vai estar ajudando aqui na preparação das aulas. Então, eu convido a você para estar colocando o seu jovem. Eu estou abrindo bastante tempo, né? Já era até para ter começado, para cumprir aquela meta que eu estava querendo de 60 jovens para a gente começar essa aula. Vão ser aulas no sábado, vai ser um ajuntamento bom. Cada aula vai ser, a gente vai tentar fazer coisas diferentes, dinâmicas. E é importante que o jovem esteja conosco para a gente estar passando também essa visão que a nossa igreja já tem do influência e também falando de coisas atuais na vida deles. Então, se vocês entendem que esse trabalho é um trabalho importante para a vida do jovem que você tem em casa, eu vou pedir a ajuda de vocês para vocês estarem me ajudando. Já viu aquela história que ela fala assim, me ajuda a te ajudar? Então, a gente sempre fala aqui que a maior parceria que existe é com a liderança juntamente com os pais. Amém? Então, a gente faz um papel aqui na igreja com jovens e você, como pai, faz um papel na sua casa, que você é o chefe de casa, você é a mãe e o pai do jovem e do adolescente. E a gente complementa. Então, essa conversação entre liderança e pai, ela tem que ser sempre direta para a gente estar ajudando nossos jovens. Muitos jovens estão distantes, frios, estão perdidos, mas eu entendo que um bom pai e uma boa mãe, ele nunca desiste do seu filho. Amém ou não amém? Então, eu creio que também. E se depender da gente aqui, também a gente não vai desistir. Então, a gente tem que fazer aqui uma parceria. Então, se você entende essa palavra que eu estou falando, para você, entenda, tá? Que depois isso dá fruto. Você vem me procurar, Rogério, eu estou querendo botar aqui, tem meu garoto lá e tal, me procura que a gente vai entrar em contato e vai tentar ambientar ele da melhor forma aqui, para que ele se sinta em casa aqui nesse lugar e para que a gente possa estar comunicando com ele. Amém? Então, conto com vocês. Tá? E outra coisa também que eu queria falar, aproveitar aqui rapidinho. Terça-feira a gente começa o ensaio do espetáculo. Então, terça-feira, a galera que está no espetáculo ainda... Tem alguém aqui que vai trabalhar no espetáculo de Páscoa? Não é só isso, gente. Eu fiquei até com vergonha agora. Quem é que vai trabalhar no espetáculo de Páscoa? A galera, então, terça-feira a gente vai estar aqui. Acredito que mais pessoas vão estar... eu tenho 80 pessoas no grupo lá. Então, eu acredito que essas pessoas vão estar se aglomerando com a gente, para a gente fazer um ótimo espetáculo de Páscoa. Esse espetáculo de Páscoa, ele promete, em nome de Jesus, porque Jesus vai na frente, eu conto com vocês. E no final desse culto, para ajudar em todas essas coisas que a gente vai fazer, tem uma jantinha, que você só vai pagar R$12 e vai comer uma panqueca, um arroz, uma jantinha esperta, feita especialmente para você. É só você procurar a Karina ou alguém da equipe lá embaixo, tem uma jantinha lá para você ajudar a gente. Amém? Amém. Bom culto a todos. Essa janta é para você ajudar aí no espetáculo de Páscoa. São tantas coisas que tem, né? Pra gente. E também eu quero convidar... Tem jovem aqui nessa igreja hoje? Tentar de novo, né? É o calor? Mas aqui tá um clima tão bom, né? Tem jovens aqui nesta noite? Eu acho que tem que ser mais forte, né? Tem jovens aqui nesta noite? Tem que ser assim, né? Tem que ser mais forte. Então, queridos, juventude, você do TIM, agora no dia 14, 15, 16 e 17. Eu acho que é isso mesmo, né? 14, 15, 16 e 17. Sábado de carnaval, domingo de carnaval, segunda, que eles dizem que é de carnaval, e terça-feira, que é o feriado. No sábado, nós vamos estar aqui vamos para Dubai, né? Tem um salão de festa aqui atrás que se chama Dubai. Nós alugamos esse salão de festa.
nós vamos estar ali com a juventude, e quem puder, quiser estar conosco, vai ser muito legal estar com vocês. Nós vamos tomar um banho de piscina, vamos ter uma oração no início. Então, você que não vai viajar, não fique em casa comendo pão com mortadela e patê, vendo a escola de samba, pelo amor de Deus, né? E nem tomando fantaúva, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Vem para cá, nós vamos ter um movimento, entendeu? Um movimento legal. Então, espero que você esteja conosco nesses dias, sabe? A gente está deixando de sair, deixando para ir para alguns outros lugares para estar com vocês. Estamos fazendo um investimento para estar com você jovem, você adolescente, porque tudo isso para a gente custa, e custa muito, não custa pouco. Custa o tempo, custa dinheiro, custa várias coisas para a gente fazer um evento tal qual é esse, para que as pessoas não fiquem dispersas no carnaval. Então, nós vamos estar juntos. Não saia naquele bloco lá perto da sua casa, tá bom? Eu não quero ver homem aqui da igreja de coelhinha de jeito nenhum. Porque ano passado eu vi alguns jovens aqui de coelhinha. Eu falei, cara, esse cara está aprontando alguma coisa, né? Aqui na igreja eu vi alguns jovens de coelhinha, de rabinho de coelho e tudo. Eu falei, misericórdia, cara. Deve ser ovelha. Sal de ovelha, tá certo, você falou certo, né? Então, esse ano, por favor, né? Coloque a sua vida no altar, adore ao Senhor, tá bom? A igreja está fazendo de tudo mesmo, para que você tenha um feriado de graça, de paz, sabe? O mundo está aí, e o mundo te oferece muitas coisas. Olha para mim, já fui jovem igual a você, amém? Já tive desejo pelo mundo também, graças a Deus que eu nunca bebi na minha vida, nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca, mas já tive desejo pelo mundo também. Mas em pouco tempo, em 14 anos, Jesus me encontrou. Com 16 anos eu deixei ele, com 16 anos e 3 meses ele me pegou de volta, amém? E eu estou aqui até hoje para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vocês jovens que estão aqui, sabe, eu digo para os irmãos, vocês jovens, estou falando para os jovens por causa do trabalho de carnaval que a gente vai fazer esse ano. Eu também já tive a oportunidade de cuidar de uma juventude. A minha geração era diferente da sua. Minha geração não tinha celular, na minha geração, para você estudar, você tinha que ir numa biblioteca, pegar aqueles livros cheios de poeira. A minha geração era essa. Então, a minha geração, na época, quando eu marcava um encontro na casa de alguém, aparecia um montão deles, porque eles queriam conversar, queriam bater papo. Hoje não. Hoje o celular, né, você vê. Eu fui hoje, eu fui esses dias num lugar, e nesse lugar tinha uma porção de gente. Ninguém falava com ninguém, só olhava o celular. Né? Nas igrejas também estão assim, todo mundo com o smartphone na mão, o pastor está pregando e fala assim, não, eu estou lendo a Bíblia, está nada, está respondendo no WhatsApp, né? Então, na minha época não existia isso, mas na minha época existia oração, existia jovens que queriam realmente viver em adoração. Então eu tive essa oportunidade. Eu me reuni com 6 adolescentes e entreguei a juventude com 245 jovens, 3 musicais por ano, sabe? Festas que nós fazíamos, né? Márcia sabe disso, me acompanhava, e tem muitos aqui que me conhecem desde esse tempo, né? Não sou melhor do que nenhum líder, mas a minha geração foi outra, e eu estou me adaptando a essa geração todos os dias, sabe? Me adaptando a essa geração, né? Eu estou fazendo até coraçãozinho. Rapaz, né? Está fazendo também, seu Ricardo? Tá, então a gente está junto, seu Ricardo, estamos juntos nessa daí, né? Então a gente está se adaptando cada vez mais e conhecendo essa nova regra desse mundo para a juventude. Eu não conheço muita coisa não, mas cada dia a gente está se aprofundando mais, né? Porque nós temos que nos renovar. Então o carnaval está aí e a gente quer trabalhar com vocês, abençoar a vida de vocês e que vocês se sintam abençoados e no investimento que está sendo feito na sua vida, porque tudo é investimento. Então você, pai, chega em casa, coloca uma algema no seu filho e diz, daqui você não vai sair, só sai daqui quando vir aqui o carro da igreja e te levar lá para Dubai. Amém? Então tem que ser assim. Peço a ajuda dos pais, que os pais possam convencer os seus filhos a estar com a gente. Amém? Ah, mas o meu filho vai para a praia e lá tem isso assim, assim, assado. Queridos, tira isso. Eu estava ouvindo uma história, não vai dar tempo de eu contar uma história de um jovem, né, que se achou e depois se perdeu. Se achou e depois se perdeu.
Qualquer dia eu vou pregar no se achar e não se perder aqui na igreja. Qualquer dia eu vou pregar isso para os jovens, no se achar e não se perder. Como seria o se achar e depois se perder no meio do caminho. Então, essa oportunidade que vocês têm agora, nesses dias de estar conosco, orando, buscando, comendo, tomando banho de piscina, se divertindo, sorrindo, brincando, escutando uma boa música, para a glória e a honra do nosso Deus. Amém, amados? E quem tem tantã, quem tem hipnique, quem tem surdo, pandeiro, leva para lá, porque eu toco um hipnique que você não tem ideia. Você sabia que lá na minha comunidade onde eu moro, eu com 13 anos, eu puxava o bloco dos burros? Eu lembro até hoje a canção do bloco dos burros, sabia? Até hoje está na mente, porque quem puxava no hipnique era eu. Era eu. Sabe? Lá era o bloco dos burros lá em cima, né? Foram 10 anos de burrice. Lá em cima, eu saí no primeiro ano logo, né? Mas foram 10 anos de burrice, mas o bloco se desfez. Então, você que tem, vamos lá, a gente pode fazer isso para o Senhor. Você sabia que em 1900, vou lembrar agora, será? Eu fui ordenado em 90 e quanto, Marcinha? Nem sei mais. Eu tenho 26 anos que fui ordenado. Qual ano que eu fui ordenado? 89? 99 que eu fui ordenado. Em 87 ou 88, se eu não me engano, eu levei o bloco para a rua. Você não tem ideia. Eu fiz uma escola de samba lá na igreja, né? Não, 89, 90, não, 98, que 88, que é 98, né? Eu botei o bloco na rua. Nós fizemos uma escola de samba, fomos para a Rua da Matriz. Você não tem ideia a bagunça que nós fizemos lá. Pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo, sabe? Eu queria ver essa sede no coração da juventude, né? Eu vi uma cena hoje pela internet que mandaram para mim, Rogério, de uma lá em São Paulo, acabaram a noitada e já estava pela manhã, a menina estava tão pendurada na cadeira que o namorado dela pegou ela, botou ela no ombro. Tu imagina um bêbado levando outro bêbado, um bêbado desmaiado e outro bêbado levando, e o pastor falando embaixo sobre a questão da juventude, como a juventude tem se perdido, sabe? No álcool, na prostituição. Amanhã, quando você chegar da minha idade, você não vai ficar assim tão bonito igual a mim. Nem você falou que é verdade. Nem você, para me defender, mas tudo bem, né? Quem sabe você vai chegar numa idade, né? Igual a minha, igual a de outras pessoas aqui, debaixo da graça do Senhor. Quem sabe a sua vida pode ser interrompida como a vida do meu irmão com 28 anos de idade. Não é isso? Através da bebida, através das drogas, com 28 anos de idade. Quem sabe? Então, preste bem atenção, se liga no lance. Amém? Fica a dica, se liga no lance. Não é isso? Amém, amados? Amém. Então, está aí lançado a rede aí para a mocidade, para estar conosco agora nesses dias de carnaval. Vai ser bênção para a sua vida. Quem pode estar lá? Todos. Amém? Não tem escolha aqui. Todos. Pode estar. E eu vou estar lá. Junto com os irmãos. Amém? Eu acho que eu não esqueci nada. Eu quero falar de algo aqui, queridos, nesta noite. Primeiro eu quero orar pela Sara. Cadê a Sara que está fazendo aniversário? Ela me pediu tanto para orar por ela. Também tem a Marcele que fez aniversário. Vem cá, Marcele. Quero orar por você. Vem cá, Sara. Laura. Pô, Laura, te chamei de Sara agora, hein? Rapaz, vem com a sua irmã, né? Quantos anos? 11, né? Ontem eu comi o churrasco no aniversário dela. Teu bebê? Pretinho. Tem a Marcela aqui também. Tem mais alguém que faz aniversário? Vem cá, você fez aniversário também. Tem mais alguém que deseja uma oração? Não? Quem mais? Tem mais alguém? Não? Então vamos orar. Você pode estender as mãos aqui? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar tuas filhas em tuas mãos, completaram mais um ano de vida, Pai. Que tuas bênçãos, tua graça, que teu Espírito Santo possa cuidar da alma, do coração de cada um deles, Pai. Eu te peço que esses anos sejam cada vez mais repetidos para a glória do teu nome e que eles possam ver coisas, que elas possam ver coisas e coisas na frente, Pai. Que elas possam ver filhos, netos, que, ó Pai, elas possam viver o melhor,
nesse tempo e nos tempos vindouros, Pai. Eu quero te pedir tuas bênçãos para a vida das tuas filhas. Eu oro nesta noite, em nome de Jesus, por mais um ano de vida das 3, e todos digam amém, e dê um aplauso a Cristo. Deus abençoe. Seu churrasco eu comi, não é isso? O bolo também. O seu eu não comi, e nem o bolo. E o seu, nem um hambúrguer daquele, como é que dá o nome? Senhor Hambúrguer. Senhor Hambúrguer, né? Como é que é o hambúrguer que você fala lá? É o... Meu Deus, artesanal, isso aí. Deus abençoe. Obrigado aí por vocês estarem aqui. Queridos, queria falar hoje também sobre dízimo e oferta. Sabe? Eu acho que dízimo e oferta é algo assim muito especial e a gente vai tomar um formato diferente aqui. Sabe? Presta atenção só, querido. Deus, ele nunca quis... Deus, ele nunca quis o que sai da sua mão sem antes alcançar o que está no seu coração. Vou repetir, Deus nunca quis o que sai da sua mão sem alcançar o que está no seu coração. O problema nunca foi dinheiro, o problema sempre foi o entendimento, sabe? Porque quando a gente entende quem Deus é, a entrega deixa de ser peso e passa a ser privilégio, sabe? A Bíblia diz que não devemos nos apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. Isso não é sobre obrigação, isso é sobre honra, entenda? É sobre reconhecer que tudo o que temos passou primeiro pelas mãos do Senhor. Você entende que tudo que você tem passou primeiro pela mão do Senhor? Você entende ou não entende? O ar que você respira, a força para trabalhar, a mesa que não faltou, o livramento que você nem viu, tudo veio dele. Quando eu entrego os meus dízimos, ofertas, eu estou dizendo: Deus, eu confio mais no Senhor do que no salário que eu recebo ou no que está na minha conta. Porque quem confia retém, mas quem crê semeia. Ninguém disse amém? Mas eu vou repetir: quem confia retém, mas quem crê semeia. E toda semente carrega um futuro dentro dela. Toda semente carrega um futuro dentro dela. Por que eu estou falando isso? Eu fui numa igreja muitos anos atrás e eu fiquei pasmo que quando o pastor falou em oferta, ele não pregou um sermão sobre oferta. Ele disse: agora é hora da gente entregar a nossa generosidade e o nosso amor à obra de Deus. Sabe o que aconteceu? Começou a entrar as crianças em primeiro lugar. E o pastor, depois eu perguntei ao pastor por que todos que estavam sentados levantaram para trazer uma oferta à casa do pai. Ele disse: querido, aqui se tem dízimos e oferta, mas eu ensino que ninguém apresente na casa do Senhor ou entre por essas portas de mãos vazias. Tem que ter um louvor nas mãos, tem que ter coragem de ouvir uma palavra, levar e trazer, e não apresentar ao Senhor de mãos vazias. Ele falou isso. Aí eu falei: mas como é que pode? Ele disse assim: está vendo? Eu até botei aqui um gasofilácio. Está vendo esse gasofilácio aqui? Pastor, esse gasofilácio aqui, muitas pessoas vêm aqui, eu não sei qual seria o valor da moeda na Argentina naquela época, que era um menor valor, não me lembro o valor, e as pessoas colocavam ali, ele disse assim: esse valor que está aqui nesse gasofilácio, hoje, se você ajuntar tudo isso um ano todo, não representa nada para a igreja. Mas pastor, essa moeda que está aqui representa muito para muita gente. Sabe aquela pessoa ali? Começou dando uma moeda de menor valor, hoje tem uma empresa. Eu falei: que isso? Ele disse: porque o negócio não é o valor que você entrega, não é o valor que você entrega, o negócio sabe o que é? Você se levantar e não entrar neste lugar de mãos vazias. E eu tenho tentado, tenho falado para essa igreja aqui: quem quer prosperidade na sua vida? Quem quer prosperidade na sua vida, não entre nesse lugar de mãos vazias. Hoje de manhã eu vi as meninas trazerem moedas para colocar aqui. Eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque não é o tamanho da sua oferta. Eu não estou aqui te pedindo 1 milhão, não estou aqui te pedindo se a gente vai fazer uma campanha para isso, não. Isso vai acontecer, não é isso? Você ter valores específicos. Eu não estou te pedindo dinheiro, eu estou falando para você fazer um ato de louvor ao Senhor. Não chegar neste lugar de mãos vazias.
sabe, de mãos vazias. Pastor, não tenho nada. Tem. Com certeza você vai encontrar 10 centavos. Quem sabe esses 10 centavos amanhã vai ser 1 milhão na sua mão. Poucos pegam, né? Mas quem sabe esses 10 centavos vai ser 1 milhão na sua mão. Amém? Vem cá, Viviane. Viviane, ela trouxe algo muito importante para a gente. E eu quero que esse tempo ele seja seguido desta forma. Esquecido de mim. Achei que ele tinha esquecido aqui. Amém, igreja? Boa noite. Então, né, sobre essa ideia aí que o pastor estava falando, né, a gente conversando essa semana, e Deus vai confirmando algumas coisas, né? E eu trouxe o planejamento e o programa desse período agora do ano, e falamos de oferta, né? E eu acho muito importante isso, né? A gente incentivar realmente, e desde pequeno. Porque muitas vezes a gente, até lá na salinha, a gente conversa, fala de oferta, mas não é uma coisa que vira um hábito, né? Ali uma rotina. E muitas crianças, às vezes, elas vêm para a igreja e elas não sabem ainda o sentido de muitas coisas. E um ato espiritual muito sério é ofertar, é semear, né? Então, nós começamos hoje, o projeto já está lá na sala de aula, né? O que é oferta, vamos falar de ofertinha com eles todos os cultos, mas de uma forma mais abrangente, de uma forma mais assertiva dentro da palavra, né? Incentivando a eles também não virem para a igreja de mão vazia, né? Com uma moedinha, com o que eles quiserem ofertar, o valor. E isso é muito interessante, porque nós vamos entrar também dentro de um programa que é Finanças para a Criança, né? E isso tudo vai ter um contexto, isso tudo vai ter um sentido, né, espiritual para eles e para o caráter deles que está sendo formado, né? Então, eu penso que é algo de grande importância para a base dessas crianças, e eu quero convidar vocês, famílias, a estar abraçando mais esse projeto. Amém? Eles já vão subir hoje, eles já estão com a moedinha deles na mão, né? Alguns que... Posso lá em cima pedir minha mãe, pedir meu pai? Falei, hoje não. Hoje as tias estão abençoando. Todo mundo, né, ganhou uma moedinha, todo mundo emprestou. Mas no próximo domingo, os pais já estão cientes, então envie, né, desde que eles tragam aí uma ofertinha. E o interessante, gente, é em casa conversar sobre a importância disso. Eu até coloquei no grupo dos responsáveis hoje. Quem é que viu lá? Quem está no grupo, viram, né? Sobre isso, a importância de conversar. Porque isso tudo, no final, também vai ter um sentido maior, né? Hoje eu falei para eles, quantas coisas a gente quer abençoar, né, dentro da casa do Senhor. Nós temos vários projetos agora para acontecer, e tudo a gente precisa também de verba, né, de valores. Então, eles já estão entendendo que cada moedinha que eles colocarem aqui, cada valor, né, cada nota, já tem um propósito. E nós já estamos em oração por cada propósito do departamento infantil. Amém? Posso dar meus anúncios que eu não dei? Amém. Que ele nem me chamou para o anúncio. Pode passar aí, seu Elias, por favor. Nós vamos ter um seminário, gente, dia 7 de fevereiro. Tá? Esse seminário vai acontecer lá na sede, em Olaria. O tema é Criança e Igreja Protegida. Isso tudo porque está surgindo aí, né, uma implantação de lei sobre a ficha limpa. Todos nós que estamos atuando com criança. E isso também já está se estendendo para as escolas, né? Que nós vamos precisar passar por uma averiguação, né, junto à Polícia Federal, para ver a nossa ficha, né? E vai ter também lá outras oficinas também sobre a inclusão, sobre planejamento. Vai ser um tema bem bacana, né, um momento bem especial. Nosso grupo já se inscreveu, e eu quero convidar a igreja, porque não é somente para quem lida com criança, né? Mas é para pastores, líderes, pais também, tá? Então, a inscrição, quem tiver interesse, eu estou com o link, e a gente vai estar marcando a saída aqui na igreja às 7h30 da manhã, tá bom? Mais para frente eu confirmo. Outro convite para vocês é dia 15, quinta-feira que vem, nós vamos ter um treinamento e capacitação também sobre o Geração Vida e confecção e elaboração de recursos para a aplicação do planejamento anual. O ano passado, algumas pessoas perguntaram, posso fazer parte? Posso ajudar? Pode sim. E se você tem esse interesse, esse desejo no coração, venha na quinta-feira, nós vamos fazer um lanchinho e tem a nossa reunião de planejamento. Amém? Outra novidade, a salinha de 6 meses a 2 anos e 11 meses vai voltar a funcionar. Então, as mamães de bebês, de crianças bem pequenininhas, que já estão aí, já saíram, já estão aí crescendo, a salinha vai voltar a ficar ativa, tá?
Então, semana que vem já vou poder estar atendendo essa demanda aí. E dia 14 de março, o nosso primeiro culto infantil, a Viva Kids, com a Escola de Paz. O pastor vai pregar para as crianças aqui no templo, que ele foi convidado e intimado. E lá embaixo nós vamos ter a Escola de Paz, tá bom? Vai ter uma pessoa trazendo uma temática junto comigo e nós vamos estar abordando o tema autoridade versus autoritarismo, tá bom? Dentro da Bíblia. Amém? Aos pouquinhos a gente vai relembrando, né, a nossa programação. Fiquem na paz e obrigada pela oportunidade. São tudo novidades para esse ano, todo mundo com bastante projetos para esse ano, né? Isso é muito bom. Ela falou sobre Escola de Paz. Chama as crianças para mim. Tá bem? Elas vão subir. Escola de Paz, quando ela falou isso comigo, nasceu no meu coração um desejo muito grande de escrever aí de 3 em 3 meses para a Escola de Paz da igreja. Eu já passei 2 temas para ela, assim, bem sugestivo, né? Que vai acontecer aqui na nossa igreja, vai ser bênção para a nossa igreja, a nossa Escola de Paz também. Amém, amados? Então a igreja está cheia de coisas. A gente muitas das vezes procura coisas lá fora e muitas das vezes nós temos coisas aqui dentro, pessoas super inteligentes que têm uma capacitação muito grande. E o que eu tenho feito? Eu tenho buscado isso. O tempo que eu tenho hoje é escrevendo, lendo e montando algo para a nossa igreja. Escola de influência é uma dessas. Temos a escola de influência para casais. Ainda não consegui ainda reunir Daniel, mais algum grupo, para mostrar o que temos na escola de casal. Nós vamos agora estar no dia 23, 24 e 25, nós vamos ter um impacto. O impacto foi escrito todo pela gente, os ministros vão ser todos eles daqui. É a primeira vez que nós vamos fazer o encontro de impacto, entendeu? Aqui na nossa igreja, os facilitadores, os líderes de grupo, pela primeira vez nós vamos fazer. Ah, pastor, como é que está? Está tudo sob controle? Está, mas a gente está muito tenso. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para preparar. A atenção está aqui com a gente, mas estamos fazendo o melhor. Amém? Né? Voltando para o nosso questão de oferta, tem gente que diz, pastor, quando sobra eu vou entregar, quando sobrar. Mas no reino não funciona assim. No reino, primeiro se honra, depois se experimenta o cuidado. Então Deus, ele não trabalha com sobra, Deus trabalha com primícias. Amém? Quem coloca Deus em primeiro nunca fica no último lugar. Quem coloca Deus em primeiro. Então, coloque Deus em primeiro lugar. Pense nessa moeda hoje. Pense. Não sei onde você vai arrumar uma moeda no seu bolso, porque moeda muitas vezes você pega, joga dentro do carro, igual a mim, ela fica lá, depois você cata tudo e ajuntou R$2, tu compra 5 pães. Não sei nem se é 5 pães agora, né? Eu não sei, a gente faz isso, joga as moedas de lado, porque parece que as moedas não têm mais efeito, né? Mas, aqui na nossa igreja, nós vamos aprender a não entrar neste lugar com as mãos vazias, amém? Em primeiro lugar, hoje, para entregar os dízimos e as ofertas, nós vamos receber as crianças, mas se você já preparou o seu envelope, você vai ficar de pé para a gente orar e agradecer a Deus por nossa vida financeira neste momento. Levante aos céus, e você tem um louvor na sua mão, busque essa moeda, levante, fique em pé, mesmo com essa pequena moeda que você tem na mão, e profetize a bênção do Senhor na sua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui está o fruto do penoso trabalho, dízimos, oferta, que está sendo lançada em tuas mãos, Pai. Eu te dou graça e te peço tuas bênçãos para a vida dos teus filhos, para a vida das crianças, dos pais das crianças que estão aqui, Pai. Eu te peço sua bênção em nome de Jesus, e todos digam amém. Vamos receber as crianças primeiro. Vamos lá, as crianças?
as crianças. E todos os cultos nós vamos estar aqui juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Peço que um tecladista chegue aqui para mim, me ajude ali, por favor, hoje, preciso de música. Eu quero agradecer ao pastor Rogério, que está aqui com a gente hoje, sua esposa. Eu falei para eles quando cheguei agora eu estou protegido. Eu fico muito feliz com a visita de vocês, sabe? Eu sei que a visita de vocês sempre tem propósito. Eu tenho certeza que hoje vocês vieram interceder por mim. Certeza. Tenho certeza. Amém? Eu tenho um tema de uma mensagem: alegria que não depende a nossa força vem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Eu como servo neste púlpito e nós como igreja diante do Senhor. Nós não viemos aqui por costumes, nós não viemos aqui por tradição, nós viemos aqui porque precisamos de Ti. Pai, antes de ouvir a Tua palavra, alinha o nosso coração, ajusta a nossa mente, prepara o nosso espírito. Se alguém entrou aqui hoje carregado, pesado, que esse peso comece a cair agora. Se alguém entrou aqui cansado, que a força do céu seja liberada agora. Se alguém entrou aqui sem alegria, que a alegria do Senhor comece a fluir agora. Nós declaramos juntos, a nossa alegria não depende das circunstâncias, não depende do que está acontecendo fora, depende do que o Senhor está fazendo dentro. Pai, quebra agora toda distração, quebra toda resistência, quebra toda incredulidade, silencia toda a voz contrária à fé nesta noite, Pai. Nós nos levantamos hoje como igreja viva, uma igreja que confia, uma igreja que permanece, uma igreja que não desiste no meio do processo. Se o vento for contrário, Senhor, nós continuamos. Se a luta apertar, nós confiamos. E se a espera doer, nós vamos permanecer. Senhor, abre agora os nossos ouvidos espirituais, que a Tua palavra encontre terra fértil nesta noite, que cada verdade gere transformação, que cada declaração gere posicionamento nesta noite. Nós rejeitamos a alegria frágil, a alegria condicional, a alegria que depende de resultados. Hoje nós escolhemos a alegria do Senhor, a alegria que sustenta, a alegria que fortalece, a alegria que nos mantém de pé. Pai, une-nos nesse ambiente nesta noite, que não haja divisão, nem distração, nem peso, que haja fé, que haja expectativa e que haja presença. Nós declaramos que este culto não será comum, que esta palavra não cairá no chão, que este tempo não será em vão. Nós começamos esta ministração alinhados, confiantes e determinados, e declaramos juntos, com uma só voz e um só coração: a alegria do Senhor é a nossa força, e ela não depende de circunstância. Repita comigo: a alegria do Senhor é a nossa força, e ela não depende de circunstâncias. Você pode aplaudir a Jesus? Quem está comigo ainda aí, diga amém. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: você não parece. Diga assim, vírgula. Tá bem? Repita mais uma vez: você não parece. Agora diga assim, vírgula. Mas você é mais forte do que imagina. Nós vivemos uma geração que confunde alegria com risada. Vivemos uma geração que confunde felicidade com momentos bons. Se o dinheiro está entrando, a alegria vem. Se o relacionamento está fluindo, a alegria aparece. Se as coisas estão dando certo, a gente vai sorrir. Mas quando a pressão chega, quando o diagnóstico vem, quando a porta se fecha, a alegria vai embora. Deixa eu te dizer uma coisa logo de cara. Isso para mim não é alegria bíblica, isso é emoção circunstancial. A alegria que vem de Deus não é fruto do que acontece lá fora.
A alegria que vem de Deus não é fruto do que acontece lá fora, é fruto do que está firmado dentro. Tem gente aqui hoje que chegou cansado, tem pessoas que chegaram aqui ferida, tem pessoas que chegaram aqui pressionadas, mas Deus não te trouxe aqui para te animar, Ele te trouxe aqui para te fortalecer. Ouço o amém da igreja? Então diga comigo, eu vou sair daqui mais forte. Não, diga mais forte, né? Eu quero que você diga mais forte, eu vou sair daqui mais forte. O versículo que nós vamos ler está em Neemias 8:10, que vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. O versículo, coloca para mim, senhor feliz. O versículo ele não diz a alegria do salário. O versículo não diz a alegria do casamento. O versículo não vai dizer a alegria do reconhecimento ou da vitória. O versículo vai dizer a alegria do Senhor é a nossa força. O primeiro tópico que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é esse: a alegria que vem de Deus não nega a dor, mas supera a dor. Repita comigo bem forte, você pode ler? A alegria que vem de Deus não nega a dor, mas supera a dor. Preste bem atenção nisso. A alegria não é fugir, a alegria não é fingir, que dói. A alegria não é espiritualizar o sofrimento e nem fazer de conta que está tudo bem quando o coração está em pedaços. A alegria do Senhor não é um sorriso forçado no rosto, é a força instalada na alma, a alegria do Senhor. Tem gente aqui hoje que aprendeu a esconder a dor, mas Deus não quer que você esconda, Ele quer que você seja curado. A Bíblia nunca romantiza a dor, mas a Bíblia também nunca permite que ela governe a vida de quem confia em Deus. A alegria não é essência de luta, a ausência de luta, é a presença de Deus no meio da luta. Essa é a alegria. Você pode estar chorando e ainda assim estar cheio de alegria espiritual. Você pode estar ferido e ainda assim estar firme. Quem está comigo aí, diga: Deus está comigo na dor. Quem está comigo aí, diga: Deus está comigo na dor. Vamos olhar para Davi? A Bíblia chama Davi do homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele venceu a rejeição. Davi, ele venceu a perseguição, a traição, as perdas profundas. Davi, ele foi esquecido pelo pai, caçado por Saul, traído por pessoas mais próximas e até pelo próprio filho. Mesmo assim, Davi, ele não perdeu a alegria que vinha de Deus. Ele escreveu salmos no deserto, louvou na caverna e adorou ao Senhor no meio do caos. Tem um momento específico em que Davi perdeu tudo. A Bíblia vai dizer que a sua cidade foi queimada, seus bens foram roubados, sua família levada. O texto diz que o povo pensou em apedrejá-lo. Pressão externa, dor interna, ameaça ao redor. E o que Davi faz? Sabe o que a Bíblia diz? Olha o que está na tela. Porém Davi se fortaleceu no Senhor. Isso me chama a atenção. Diante do caos, Davi se fortaleceu no Senhor. Quem está aí comigo, diga: isso é alegria espiritual. Davi, ele não negou a dor, ele chorou até não ter mais forças, mas ele não deixou a dor definir o seu fim.
ele decidiu se fortalecer no Senhor. Aí você me pergunta, pastor, o que é alegria? Eu tentei resumir o que é alegria para você. Coloque na tela para mim, seu Elias. O que é alegria? Quando você não tem força, o quê? Você se apoia na força? Quando você não tem resposta, você se apoia na... E quando você não entende o processo, você confia no caráter de Deus. Isso é buscar alegria. Alegria é isso. Alegria não é ignorar a realidade, mas se recusar a ser escravo dela. Eu não nego a realidade, mas eu não sou escravo da realidade. Davi, ele não disse, está tudo bem. Davi, ele disse, Deus continua sendo Deus. Eu posso dizer para você, não está tudo bem, mas eu posso dizer também, Deus continua sendo Deus na minha vida. E Deus continua sendo Deus na tua vida. Isso muda tudo. Tem gente aqui, queridos, que precisa parar de achar que fé é ausência de sentimento e entender que fé é não ser dominado por eles, os sentimentos. Fé não é ausência de sentimentos. Não é. Fé é você não ser dominado por eles. Quem está comigo aí, diga amém. Diga, eu não vou ser dominado pela dor. A alegria do Senhor te permite continuar, mesmo quando o cenário diz para parar. Quantos cenários na minha vida disseram para? A alegria do Senhor, ela te impede de tomar decisões definitivas em momentos temporários. A alegria do Senhor faz isso. A alegria do Senhor, ela te dá equilíbrio emocional, não para desistir no meio do processo. Davi, ele poderia ter abandonado tudo, mas Davi escolheu confiar. Eu digo para você nesta noite, escolha confiar. Hoje Deus está falando com você. Sabe o que Deus está falando com você? Não negue o que você sente, mas não entregue o controle da sua vida ao que você sente. Vou repetir, hoje Deus está falando comigo e hoje Deus está falando com você. Não negue o que você sente, mas entregue o controle da sua vida ao que você sente. A dor pode bater na porta, mas a alegria do Senhor vai governar a sua casa. A tristeza pode chegar, mas o poder de Deus vai permanecer na sua vida. Quem recebe essa palavra, diga, a alegria do Senhor é a minha força. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Segundo ponto, a alegria do Senhor é uma decisão espiritual, não um sentimento passageiro. Deixa eu começar aqui dizendo algo que pode mudar a sua vida espiritual. Ninguém acorda alegre todo dia, acorda? Mas todo dia eu posso decidir confiar em Deus. Então a alegria não é um sentimento automático. A alegria, ela é uma decisão consciente. A alegria, ela é uma decisão consciente. Sentimentos vêm e vai, mas decisões estabelece direção. Entende o que eu estou dizendo? Sentimentos vêm e vai, mas a decisão estabelece direção. Eu posso estar doente, eu posso até desanimar, mas eu não vou desistir, eu vou permanecer. Tem gente esperando sentir vontade para se alegrar. Tem gente esperando alguém para te fazer sorrir. Mas no reino de Deus, o reino de Deus funciona ao contrário. Você se posiciona primeiro e o sentimento vem depois. Eu preciso me posicionar. A alegria não é reação ao que acontece.
A alegria é a resposta ao que você crê. Eu decidi confiar. Eu decidi confiar. Quem decidiu confiar, diga amém. E se tem alguém que nos ensina isso com clareza, esse alguém é o próprio apóstolo Paulo. Paulo não escreveu sobre alegria sentado numa praia tomando uma água de coco, com a vida resolvida. Paulo escreve sobre alegria preso, algemado, injustiçado, esquecido e perseguido. E mesmo assim, sabe o que Paulo diz? Olha aí na tela: alegrai-vos sempre no Senhor. Meu Deus, que é isso, pastor? Diante de tudo isso, Paulo relata: alegrai-vos sempre no Senhor. Isso não é falta de noção para alguns jovens, para algumas pessoas, é falta de noção. Isso não é falta de noção, sabe o que é isso? Isso é maturidade espiritual. Paulo nos mostra que a alegria não depende de ambiente, depende de convicção. Eu não dependo de ter do ambiente para me alegrar, eu dependo de ter uma convicção que a alegria do Senhor é a minha força. Sabe, ele estava limitado fisicamente, Paulo, mas livre espiritualmente. Ele estava preso por fora, mas solto por dentro. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Tem gente aqui hoje, livre por fora, mas preso por dentro. E Deus quer intervir nisso, nessa noite ainda na tua vida. A alegria é quando você decide não permitir que as circunstâncias ditem o estado da sua alma. É quando você diz: hoje eu não vou viver refém do que deu errado. É quando você entende que Deus continua sendo bom, mesmo quando o dia foi difícil. Paulo poderia ter reclamado. Paulo poderia ter murmurado contra Deus. Mas ele escolheu louvar. Ele poderia ter se vitimizado, mas ele se escolheu posicionar. Ele poderia ter desistido, mas ele escolheu continuar. E deixa eu te dizer algo forte nesta noite: o céu se move quando você se posiciona. Vou repetir: o céu se move quando você se posiciona. Quem está comigo aí, diga amém. Diga: eu vou me posicionar. Agora, o que é alegria, pastor? Alegria também, alegria no Senhor é uma disciplina espiritual. Disciplina é algo que você pratica. Você não espera o coração alinhar para obedecer, você obedece até o coração se alinhar. Vou repetir: você não espera o coração se alinhar para obedecer, você obedece até o coração se alinhar. Você não espera sentir paz para confiar, você confia até a paz chegar. Sabe? Eu não espero sentir paz para confiar em Deus. Eu confio nele e a paz vai chegar. Tem gente aqui que ora assim: Deus, muda tudo para que eu venha me alegrar. E Deus hoje está te respondendo: alegre-se e eu vou mudar tudo. Chega em casa hoje, alegre-se, Deus vai mudar tudo. Agora, isso aqui não ignora a dor não, gente. É colocar a dor no lugar certo. Que muitas das vezes colocamos a dor em evidência. Você tem que colocar a dor debaixo dos teus pés. Paulo sentia dor, mas não vivia por elas. Ele sentia pressão, mas não era governado por elas. Ele sentia medo, mas não caminhava por medo.
Quem está comigo aí, diga amém. Então leia isso que vai estar aí na tela, por favor, leia, por favor, leia, por favor. A alegria não é negar o que você sente, é escolher em quem você confia acima do que você sente. Quando você decide se alegrar no Senhor, algo acontece dentro de você. Sua mente se alinha, sua fé se fortalece, sua esperança se renova, a alegria gera resistência espiritual, ela te impede de tomar decisões erradas em momentos difíceis. Hoje, querido, Deus está te chamando para amadurecer espiritualmente. Não viver mais à mercê do humor, das circunstâncias, das notícias, das frustrações, mas viver firmado numa verdade eterna. Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo. Quem recebe essa palavra, diga bem forte: a minha alegria está no Senhor. Diga: a minha alegria está no Senhor. Você pode aplaudir ao Pai? Terceiro ponto: o inimigo tem tentado roubar a sua alegria antes de roubar a sua fé. Querido, eu gostaria que você pegasse isso nesta noite, presta atenção. O inimigo, ele não começa destruindo a sua fé. O inimigo, ele começa enfraquecendo a sua alegria. Porque quando a alegria vai embora, a força acaba. Quando a força acaba, a fé começa a vacilar. O diabo, ele não chega derrubando a casa de uma vez. Sabe o que ele faz? Ele começa a desligar a luz, aos poucos, até você tropeçar na escuridão. Tu acha que o diabo chega derrubando a casa? Tu acha que o diabo chega te oferecendo já um prato de cocaína? Eu falei isso para um jovem lá em cima no morro. Será que o diabo chegou te oferecendo um prato de cocaína? Um baseado desse tamanho que está nas suas mãos? Não. Ele começou apagando as luzes, não foi? Ele começou dizendo assim: você é careta, dá um tapa aí, dá uma puxadinha aqui. Ele começou assim. Ele começou escurecendo, para que quando você tropeçasse, você caísse. E quando você cai, você se machuca. Tem gente aqui que não perdeu a fé. Tem gente aqui que não perdeu o ânimo. Ainda crê em Deus, mas não tem mais prazer. Tem gente aqui que ainda vai à igreja, mas sem expectativa. Ainda ora, mas sem alegria. E deixa eu te dizer algo com muito amor: isso não é o fim da sua vida, isso é um alerta. Ainda é um alerta. Quem está comigo, diga amém. E diga: a minha alegria vai voltar. Não, diga: a minha alegria vai voltar. O inimigo sabe que enquanto você estiver alegre no Senhor, você vai permanecer forte. Por isso ele ataca a alegria primeiro. Ele sussurra mentiras. Ele alimenta pensamentos negativos, traz lembranças dolorosas, amplia o problema e diminui Deus na sua vida. Ele quer diminuir a sua chegada, ele quer diminuir a sua amizade com os cristãos, ele quer diminuir a sua vida na igreja, ele quer diminuir a sua vida na escola bíblica dominical, ele quer fazer isso tudo. Ele quer dizer que é mais prazer você estar dentro de casa vendo um filme. É um prazer maior você num domingo à noite, nesse calor todo, estar lá em Copacabana, na beira da praia, orando na praia, bater para lá e para cá. São prazeres momentâneos. São prazeres que nós precisamos viver, mas são prazeres que vão passar. Mas quando eu estou em Deus, tudo começa a acontecer na nossa vida. Nosso Deus, ele trabalha na mente, antes de tentar tocar na fé. Se existe um pensamento bíblico que nos ensina isso profundamente, esse pensamento é sobre Jó. Jó era íntegro, Jó era temente a Deus, próspero. Mesmo assim, Satanás pediu permissão para tocá-lo. E pense comigo, o ataque não foi só nos bens, ou na saúde,
no emocional, no espiritual. Jó perdeu filhos, perdeu recursos, perdeu reconhecimento, perdeu saúde. Sua esposa disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Seus inimigos disseram: você deve ter feito algo de errado. Aí veio pressões externas, dor interna, o silêncio do céu. Imagina. Mas Jó nunca perdeu a fé, porque ele protegeu algo fundamental na sua vida: a sua reverência e a sua confiança em Deus. A sua reverência e a sua confiança em Deus. Jó não entendia o processo, mas continuava confiando no caráter de Deus. Ele não tinha respostas, mas ele tinha convicção. Ele não tinha explicação, mas ele tinha temor. A alegria de Jó não estava na situação, a alegria de Jó estava na relação. E sabe o que ele declarou? Me constrange o que ele declarou. Coloca para mim, Siri, sabe o que ele declarou? Eu sei que o meu Redentor vive. Isso me constrange. Diante de tudo isso, eu sei que o meu Redentor vive. O que é isso, pastor? Isso é alegria espiritual. Não é riso, é segurança. Não é emoção, é convicção. Não é euforia, é firmeza isso aqui. O inimigo tentou fazer Jó questionar Deus, mas Jó, ele escolheu continuar se posicionando. Jó chorou, se lamentou, perguntou, mas não abandonou. Entenda isso: chorou, lamentou, perguntou, mas não abandonou. Tem gente aqui que acha que questionar é falta de fé, mas não. Mas Jó nos ensina que fé verdadeira continua mesmo com perguntas, mesmo com questionamentos. A fé continua, mesmo sem entender. Eu confio. Você pode repetir isso comigo? Mesmo sem entender, eu confio. Agora, quando você protege a sua alegria no Senhor, você impede o inimigo de avançar. Ele pode tocar em áreas externas, mas não governa a sua alma. O problema é deixar que ele governe a sua alma, o inimigo da sua alma. E quantos estão deixando ser governado pelo inimigo? Ele pode causar dor, mas ele não define o seu destino. O inimigo pode trazer lágrimas, mas ele não rouba a sua esperança. Hoje Deus está dizendo: não permita que o inimigo roube a sua alegria através do desânimo, da comparação ou da murmuração. A alegria do Senhor, queridos, é um escudo espiritual. É ela que te mantém de pé quando tudo parece estar caído. Quem recebe essa palavra, diga amém. E diga bem forte: a minha alegria está guardada no Senhor. Quarto ponto: a alegria do Senhor revela em quem você confia e quando tudo aperta. Presta atenção. Quando tudo vai bem, é fácil dizer que confia em Deus, não é verdade? Quando tudo vai bem. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, é aí. Quando as portas estão abertas, quando o dinheiro entra, a saúde está em dia, os planos estão fluindo, todo mundo canta, pula, declara vitória. Mas a verdadeira confiança não se revela no dia bom, ela se revela no dia difícil. A verdadeira confiança, sabe, se revela no dia difícil. Eu sempre conto isso aqui. Quando eu estava internado, um dia chegaram lá e me perguntaram: você como pastor, como é que você vê tudo isso na tua vida? Eu falo: não sei nem te dizer, porque a minha confiança continua sendo no Senhor.
Mas que alegria você tem? Nenhuma. Mas a minha confiança continua no Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai restaurar a minha alegria. Alegria não é só celebrar quando recebe. Alegria também é permanecer quando não entendemos as coisas. É nesse momento que o coração é provado. É aí que você descobre se a sua fé está firmada no resultado ou no relacionamento com Deus. Tem gente que tem uma fé firmada nos resultados e não no relacionamento com Deus. Quem está comigo ainda aí, diga: minha confiança está no Senhor. Diga: minha confiança está no Senhor. Abacuque, queridos, viveu um tempo de crise nacional. Abacuque, ele viveu injustiça social, silêncio divino. Ele orou, clamou, questionou, pediu resposta e por muito tempo não ouviu nada. Abacuque, Deus parecia distante, o cenário parecia piorar, o futuro parecia incerto para Abacuque. Mesmo assim, Abacuque, ele tomou uma decisão espiritual que mudou tudo. E esse versículo me constrange. Coloca para mim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso não é emoção, gente. Isso é maturidade. Isso aqui não é empolgação. Isso é fé estabelecida. E Abacuque, ele nos ensina que a alegria não é consequência da colheita, é consequência da confiança. Tem gente aqui que diz: se Deus fizer, eu me alegro. Mas o céu está procurando gente que diga: mesmo que Deus não faça do meu jeito, eu continuo confiando. A alegria verdadeira revela em quem você confia quando os recursos acabam, quando as promessas parecem atrasadas e quando o céu fica em silêncio. Abacuque nos mostra que a alegria do Senhor não depende de evidências visíveis. A minha alegria não está no resultado, a minha alegria está em Deus. Alegria é declarar: Deus continua sendo fiel, mesmo quando o cenário não coopera. Isso é alegria. É confiar que Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. E é descansar sabendo que o silêncio de Deus nunca é ausência. O silêncio de Deus é estratégia. Só isso. Hoje Deus está alinhando corações aqui. Ele está tirando a sua alegria das circunstâncias e firmando a sua alegria na identidade dele. Porque quem aprende a se alegrar no Senhor não é destruído pelas estações difíceis. Quem recebe essa palavra, diga bem forte comigo hoje: eu me alegro no Senhor. Quinto ponto: a alegria do Senhor cura a alma cansada e renova as forças. Queridos, deixa eu te falar nesta noite algo assim que tem tomado meu coração. Deixa eu falar com quem está aqui hoje, não triste, mas cansado. Deixa eu falar. Isso não é falta de fé. Isso não é pecado, não é rebeldia. Sabe o que é isso? Exaustão. Só isso. Tem gente aqui que ama a Deus, tem gente aqui que serve a Deus, tem gente aqui que ora, tem gente aqui que jejua, mas está cansado emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te lembrar: o cansaço não é um sinal de fracasso, é um sinal de que você precisa parar para restabelecer a sua força. Só isso. Então a alegria do Senhor não é barulho externo, a alegria do Senhor é descanso interno.
E quando o corpo está cansado, mas a alma está segura. E quando você não tem mais energia, mas ainda tem esperança, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Se existe alguém na Bíblia que representa bem isso, é o profeta Elias. Elias, ele estava vivendo um dos maiores milagres da sua história. Fogo caiu do céu, profetas de Baal foram vencidos, o nome do Senhor foi glorificado, vitória pública, glória visível, poder manifesto. Mas logo depois disso, Elias entra em um colapso emocional. Ele foge, se esconde, se isola, pede para morrer. Olha isso, gente. Um homem usado poderosamente por Deus, agora desejava desistir da própria vida. E isso nos ensina algo forte. A unção não impede o cansaço. O talento não impede o cansaço. Você tem unção, você tem talento. Você é casado, você tem filhos, mas você se cansa. Quem está comigo, diga amém. Você pode ser forte espiritualmente e ainda assim estar cansado emocionalmente. Elias não precisava de coração naquele momento, ele precisava de cuidado, de oração, perdão, naquele momento, ele precisava de cuidado. E é o que Deus faz. Deus não briga com Elias, Deus não repreende Elias, mas Deus mandou um anjo com pão, água e descanso. Sabe o que Deus hoje está mandando para algumas pessoas aqui? Pão, água e descanso. Isso é alegria no Senhor em ação. Antes de Deus restaurar o propósito, Ele restaura a sua força. Aleluia. Antes de Deus alinhar o chamado, Ele cuida da alma. Deus não ignora o seu cansaço, Ele trata o seu cansaço. Vamos só amém da igreja? Sexto tópico: a alegria que Deus coloca em você se torna testemunho para quem está ao seu redor. Tem gente que está dependendo da sua alegria, tem gente que está dependendo da sua oração, tem gente que está dependendo que você descanse, tem gente que está dependendo do seu trabalho. Tem filhos aqui que está dependendo do amor dos pais. Tem filhos aqui que está dependendo de uma reação dos pais para que a glória chegue na vida dele. Tem filhos aqui que precisam ser desprendidos do passado. Tem filhos aqui que precisam disso, mas precisa de uma reação dos seus pais. Sabe? Precisa que a alegria do Senhor venha sobre a sua vida, pais. Tem filhos aqui assim. E tem pais que estão precisando de uma reação dos filhos concernente a fatos e realidades que estão acontecendo. Tem pais que estão precisando. Deus quer renovar, Deus quer mudar situações. Tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não reage em oração, tem gente que tem tanto tempo que não entra numa igreja evangélica, que não ora. Tem gente assim. Tem gente que está assim, que está dependendo de você, está dependendo da sua oração, está dependendo da sua visita. Tem gente assim. Tem gente assim. A minha alegria ainda vai glorificar a Deus. A sua alegria ainda vai glorificar a Deus. Paulo e Silas entendiam isso. Eles estavam presos injustamente, feridos, encarcerados, humilhados publicamente. Se fosse hoje, muita gente diria: onde está Deus agora? Mas a Bíblia diz que à meia-noite, no pior horário, no ambiente mais improvável, eles começaram a orar e cantar louvores ao Senhor. Isso não é loucura? Isso é alegria espiritual madura. Eles não cantavam porque estavam soltos, eles cantaram porque estavam seguros em Deus.
Não cantaram porque a situação mudou, cantaram porque eles não mudaram quem eram. A alegria deles não negava a dor dos açoites, mas superava o ambiente da prisão. É olhar o detalhe, é olhar para as coisas de uma forma diferente. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que os outros presos ouviram, ou seja, a alegria deles virou testemunho antes mesmo do milagre acontecer. Eu não sei o que você está passando hoje, mas a sua alegria vai virar testemunho antes do milagre acontecer na sua vida e na vida de outra pessoa. Se alegre, se alegre. Tem pessoas aqui que acham que primeiro precisa vencer para depois testemunhar. Mas Paulo e Sila nos ensina que o testemunho começa no processo, não só no resultado. Sua alegria em meio à luta já está pregando. A sua alegria em meio à luta já está pregando. A sua alegria em meio à luta já está trazendo resultado para pessoas. Aí depois chega o milagre. As cadeias se abriram, as prisões tremeram, mas o maior milagre não foi a porta aberta, foi o coração do carcereiro transformado. Porque quando a alegria do Senhor está em você, vidas são alcançadas. Sabe por que seus filhos muitas vezes não são alcançados, pais? Porque está faltando alegria em você, está faltando relacionamento em você. Sabe por que que seus pais não estão alegres, filhos? É porque vocês têm que trazer a alegria aos seus pais. Quem está comigo, diga amém. Diga, minha vida é um testemunho. A minha vida é um testemunho. O carcereiro olha para aquela cena e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele perguntou isso por causa de um sermão? Não, mas por causa de uma postura. A alegria deles revelou um Deus real, vivo e presente. Hoje Deus está dizendo: a sua alegria vai alcançar a sua casa, a sua alegria vai alcançar a sua família, a sua alegria vai alcançar o seu trabalho, sua vizinhança. Tem gente sendo sustentado pela sua fé. Tem gente sendo sustentado pela sua fé, mesmo sem te dizer. Tem gente encontrando esperança porque você não desistiu. Tem gente te vendo. Tem gente te vendo. Eu termino dizendo para vocês, leia aqui na tela: não subestime o poder da alegria que Deus colocou em você. Ela fala quando você se cala, ela brilha quando tudo escurece, ela sustenta quando todos esperam a sua queda. A alegria, ela te sustenta quando todos esperam a sua queda. A alegria te sustenta. Amém? Quero fazer uma oração com você. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, coloque a mão no seu coração. Nós estamos aqui como estamos hoje, sem máscaras, sem discursos, sem força para fingir. Alguns de nós sorriram para o mundo, mas estamos chorando sozinho no quarto. Alguns disseram que estava tudo bem, quando por dentro tudo estava pesado. Hoje, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, cansados, feridos, sobrecarregados. Tem gente aqui, Senhor, que perdeu a alegria sem perceber. Não abandonou a fé, mas perdeu o brilho. Não deixou de crer, mas deixou de sonhar. Pai, toca agora onde ninguém vê. Toque agora onde ninguém vê. Coloque as suas duas mãos agora no seu peito. Senhor, alcança agora áreas que escondemos até de nós mesmos.
Senhor, entra nas lembranças que ainda doem. Cura as feridas que o tempo não conseguiu fechar. Senhor, devolve a alegria da salvação. Senhor, devolve o prazer em estar na tua presença. Devolve a leveza no coração. Devolve a esperança que foi roubada pelo cansaço, Senhor. Nos entregamos. Entregamos o peso que nós carregamos em silêncio a Ti. Entregamos a culpa que nos persegue. Entregamos o medo que nos paralisa. Entregamos a tristeza que insistiu em ficar. Vem com Teu Espírito Santo agora, Senhor. Abraça quem se sente sozinho. Sustenta quem pensou em desistir. Levanta quem caiu por dentro. Senhor, que lágrimas de dor se transformem em lágrimas de cura. Que o choro da noite seja trocado pela alegria da manhã. Que o desânimo dê lugar à força que vem do céu. Nós declaramos: a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo feridos continuamos, mesmo cansados confiamos, mesmo sem entender cremos. Receba, Senhor, essa entrega sincera. Restaura os corações agora. Faz nascer uma alegria que ninguém mais pode roubar. Em nome de Jesus eu oro. Diga a todos amém. Quem está comigo ainda? Agora eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar. Porque esse não é um momento comum. Esse é um momento de decisão. Não é sobre religião. Não é sobre aparência. É sobre o seu coração. Se você sente que você perdeu a alegria, se você ama a Deus, mas se você anda cansado por dentro, se você continua firme por fora, mas está ferido por dentro, esse chamado é para você. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas vou pedir algo mais forte a você. Eu vou pedir para você um passo de fé. A Bíblia diz que quando damos um passo, Deus ele se manifesta. A Bíblia diz que quando damos um passo, Deus se manifesta. Hoje o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: sai do seu lugar. Você precisa de restauração e alegria. Saia do seu lugar. Se você precisa de cura da alma, saia do seu lugar. O altar está aqui para você. Se você precisa voltar a sentir prazer na presença de Deus, saia do seu lugar, que o altar para você. Deus está dizendo: vem à frente agora. Não pense no que as pessoas vão achar. Não espere alguém te acompanhar. Não espere a música certa. Se Deus falou com você, venha. Venha. Se esse altar não é lugar de vergonha, esse altar é lugar de recomeço. Esse altar não é um lugar de derrota. Esse altar é um lugar de cura. Esse altar não é um lugar de exposição. Esse altar é um lugar de abraço. Enquanto você caminha, Deus está trabalhando. Enquanto você sai do seu lugar, as cadeias estão caindo. Enquanto você vem, a alegria está voltando. Agora venha com as suas lágrimas, venha com as suas perguntas, venha com a sua dor, mas venha. Hoje não é sobre o que você perdeu, é sobre o que Deus vai restaurar. Não é sobre o que te feriu, é sobre o que Deus vai curar. Não é sobre o que te cansou, é sobre o que Deus vai renovar. Seja corajoso. Esse passo é entre você e Deus. O céu está atento agora.
Quem precisa, venha. Quem precisa, venha. O altar está aberto para você. 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 Quando tudo diz que não, parece que o mar já prosseguiu. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Fique de pé, igreja. Deus do impossível. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Por favor, cadê os obreiros, os diáconos? Deus do impossível. Vamos abraçar essas pessoas. Vamos chorar com essas pessoas. Vocês podem fazer isso, as mulheres que estão aqui. Abracem, chore com essas pessoas. Faça isso. Quando tudo diz que não, e quando tudo diz que não, e tua voz me encoraja a prosseguir. E eu, quando tudo diz que não, tua vez que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Oh, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, o Deus do impossível, Ele está aqui, o Deus do impossível. Tem mais gente? Eu ainda quero orar por você. Sai do teu lugar, a alegria vai voltar na tua casa.
saia do teu lugar. Você que tem tristeza na alma dentro de casa, está passando por um momento difícil com seu esposo, com seus filhos, Deus te chama ao altar. Eu quero declarar uma palavra de bênção para a sua vida. O Deus do impossível está aqui. O Deus do impossível, o Deus do impossível. O Deus impossível. Chamanda laba subi cantaraba subi andaraba subi. Delemanda laba subi cantaraba subi andaraba sabalá. Delemanda laba subi andarabas. Xeremandou, chamanda laba subi cantarabas. Ei, mandou, chamanda laba subias. Delemanda laba subi andarabi andare bianda. Xeremandou. Eu declaro tua bênção sobre essas pessoas que vieram aqui. Eu tenho certeza que a oração, o abraço dessas pessoas está fazendo a diferença aqui. Cada abraço que essas mulheres estão dando, cada abraço que esses homens estão dando nesses homens aqui, tem surtido efeito. Abrace mesmo. Declare a bênção do Senhor sobre essas vidas. Que a alegria retorne ao seu coração. Que a alegria retorne à sua alma. Que a alegria retorne à sua alma. Clame ao Deus do impossível. Declaro isso na sua vida. Abençoa a vida de vocês. Vocês nunca mais serão as mesmas pessoas. Nunca mais. Declaro isso sobre as vossas vidas. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Aplauda Jesus, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Tem alguém nesta noite que volta para Jesus, aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador? A porta está aberta ainda. Levante suas mãos e vem aqui que eu quero orar por você. Tem alguém? Volta para Cristo? Aceita Ele como seu único Salvador da sua vida? Quer uma restauração da alma, do coração? Desse lado? No meio? Do lado de cá? Deus abençoe sua vida, seu coração. Diácono Rogério. Amém, igreja. Vamos levantar nossas mãos. Estamos terminando mais um culto. O pastor estava pregando aqui. Eu estava lembrando de Salmos 51, quando Davi diz: não retire de mim o teu espírito, nem a alegria da salvação. Eu declaro essa alegria sobre a vida de vocês, a alegria da salvação. Se tem alguma coisa que está te oprimindo, né, nesses dias, lembre-se que Deus gerou em você uma alegria
da salvação. Amém? Senhor Deus e Pai, eu entrego, Senhor, cada um, Senhor, em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse alcance, Senhor, da Tua palavra, do Teu Espírito. Que nós venhamos, Senhor, trazer essa alegria dos nossos lábios, Senhor, independente das circunstâncias, mas que nós possamos ter essa capacidade, Senhor, de transmitir, Senhor, o bem, mesmo recebendo o mal. Pai, porque o Senhor nos capacita para isso. O Senhor nos capacita, Senhor, para conduzirmos a nossa vida, para sermos resilientes, Senhor, e para entendermos, Senhor, que tudo que o Senhor tem para nós já está reservado para a nossa vida, Senhor, que é a salvação da nossa casa e da nossa família. Se você tem Cristo, querido, você tem a alegria que vem do céu. Amém? Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Oh, aplauda o Senhor, querido! Tem panqueca, hein?